Então vamos lá. Eu separei dois textos, que são bem conhecidos, para a gente trocar uma ideia, tá? Um texto que é aquele texto onde Jesus fala sobre a fé, do tamanho da semente de uma mostarda, né? E Jesus afirma, e são palavras do próprio Jesus, né? Que se a gente tiver fé do tamanho da semente de uma mostarda, nós poderemos dizer a uma amoreira: arranque-se daqui e plante-se no mar. E ela vai obedecer. Caramba. Jesus está dizendo, se a gente tiver fé, a gente faz coisas impossíveis. E um outro texto, que a gente também vai ler, é Mateus 18, onde é aquela fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E vocês com certeza também conhecem esse texto. São dois textos muito, muito conhecidos. Esse texto, inclusive, aqui de Mateus 18, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, é um texto muito bom para iniciar cultos, né? Quem viveu e participou na igreja aí já ouviu um começo de culto com esse texto. Assim como Malaquias 3:10 está para os dízimos e ofertas, Mateus 18 está para começos de culto, né? Você que já fez a liturgia na sua igreja, você sabe do que eu estou falando. Porque tem tudo a ver, pô. Tem uma galera, olha aqui, nós estamos agora reunidos aqui em 55 pessoas. Pô, aí eu já poderia dizer que aonde 2 ou 3 ou mais estiver reunidos em nome de Jesus, ele estará aqui com a gente, mesmo que online, né? Não sei se Jesus está usando o Meet ou se ele prefere o Zoom, mas vamos combinar que talvez ele esteja aqui com a gente, utilizando esse texto. E, ao mesmo tempo, o outro texto, de Lucas 17, ele é muito utilizado para campanhas de milagres, né? As quartas-feiras da bênção, é utilizado para dizer que você pode fazer coisas impossíveis, que você pode alcançar a sua bênção, a sua cura, a sua porta de emprego, enfim. Porque está falando de milagre, e Jesus está falando que se você tiver fé, você pode fazer coisas impossíveis. Agora, eu queria pensar com vocês o que esses textos realmente estão falando. E eu garanto para vocês que os dois textos estão falando da mesma coisa, para começar. Tem um assunto em pauta no momento em que Jesus fala essas duas coisas. No momento que ele fala da fé, do tamanho da semente, e a partir daquela fé você pode fazer uma coisa impossível. E quando ele fala sobre 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele, em nome de Deus, Deus se faria presente ali, se faria manifesto ali. Tem um assunto sendo discutido. O problema é que você e eu, a gente tem um costume de ler a Bíblia por versículos, né? E a gente esquece que o versículo é só uma forma de nos ajudar a encontrar os textos, né? Crente gosta de versículo, né? Crente, se você fala alguma coisa, alguém já fala assim, mas cadê a base bíblica? Quando o crente pede base bíblica, ele está praticamente pedindo um versículo que chancele exatamente o que você está falando. E tem que ser exatamente, né? Não pode ter um raciocínio lógico, né? Se a gente está falando, se eu falar assim, olha, Jesus é a favor do feminismo, o crente fala assim, mas cadê a base bíblica? O que ele quer é que tenha um versículo dizendo assim, e disse Jesus, eu sou a favor do feminismo. Se não tiver isso, não adianta você mostrar Jesus libertando a mulher adúltera dos opressores, não adianta você mostrar Jesus empoderando Maria aos seus pés, não adianta você mostrar Jesus na beira do poço com a mulher samaritana. Não há um raciocínio lógico. O crente gosta de versículo 2 mais 2 igual a 4. E é por isso que quando a gente lê o versículo solto, como está aqui, e responde. Se eu ler só isso aqui, ó, eu só leio a partir do versículo 6, tá? E respondeu Jesus, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Fecha a Bíblia e começa uma pregação
de milagre, de bênção, de campanha. Aí eu leio outro versículo, só o versículo. Deixa eu até achar aqui. Cadê esse versículo? Aqui. Nem sei onde está o versículo. Aqui, versículo 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Eu leio esse versículo, fecho e começo a falar sobre a importância do culto, a importância de você ir na igreja todo domingo, para se reunir com seus irmãos, só assim Deus é manifesto. Tá. Se a gente for usar um pouco de lógica, um pouco além desse raciocínio estúpido, né, burro, né, de ficar pensando no versículo, e entender o espírito da conversa em pauta. Por exemplo, quando a gente lê o texto aqui de Lucas 17, começa o capítulo dizendo o seguinte: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai das pessoas por meio de quem elas acontecem, né? De quem elas tropeçam. Seria melhor que ela fosse lançada ao mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, as 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe. E neste momento os discípulos disseram a Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. Aí vem o versículo em xeque. Ele respondeu, se você tiver fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhe obedecerá. Mudou completamente o assunto. Jesus não está falando de milagre, Jesus não está falando de bênção, Jesus não está falando que é para a gente ficar dando ordem em anjo, Jesus não está falando isso. Jesus está falando sobre perdão. Assim como no texto de Mateus 18, que começa, se a gente for aqui no versículo 15, olha só. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir, também à igreja. Trate-o como pagão ou publicano. Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também, aí começa a vir o versículo. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu. Pois, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Mudou completamente o assunto de novo, e Jesus não está falando de culto, Jesus não está falando de reunião para adorá-lo, e naquela adoração ele se faz presente. Jesus está falando quando tem 2 ou 3 pessoas concordando, vindo de uma discussão, vindo de uma discordância, e naquela discussão, o que era discordante, o que era uma briga, ambas as partes cederam, ambas as partes decidiram perdoar, e finalmente a relação que estava prestes a ser quebrada por uma briga se torna consertada, ali há Deus no meio daquela conversa. Completamente diferente. Então, sim, o assunto hoje que eu tenho para falar com vocês é sobre perdão. Eu quero falar sobre perdão, que é um puta assunto difícil para nós, seres humanos. A ponto de, inclusive, se você quiser comentar aí no chat, eu queria fazer essa pesquisa, né? Comenta no chat, tá? O que você acha que é mais difícil?
perdoar ou pedir perdão? Porque são duas coisas difíceis pra caramba para nós, seres humanos arrogantes, né? O que é mais difícil? Para você, o que é mais difícil? Pedir perdão ou perdoar? E depois eu vou ler o chat aqui. Mas eu já vi que a maioria... Ah, não, tá bem dividida. Perdoar, 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 depende. Mas quando eu falo pedir perdão, é pedir perdão sincero, tá? Não é pedir perdão quando a mãe manda, quando você é criança, aí a mãe manda você pedir perdão pro seu irmão e você vai com cara debochado e fala assim, me perdoa. Isso é fácil. Eu tô dizendo pedir perdão sincero. Eu tô dizendo assim, me perdoe, eu errei contra você, me perdoe. Cara, difícil, hein? Bom, vamos lá, o assunto é perdão. E me chama a atenção, a priori aqui no texto de Lucas 17, é que os caras pedem para Jesus aumentar a fé dele, né? Cara, a gente já está indo aqui para o fim da vida de Jesus, tá? Nós já estamos aqui nos últimos meses de vida de Jesus. Pelo menos, os caras já estavam andando junto com Jesus aqui, pelo menos, eu não fiz as contas aqui, mas no mínimo 1 ano e meio, 2 anos, tranquilo. Já tinham ouvido Jesus ressuscitar morto, curar leproso, fazer paralítico andar. Já tinha visto Jesus transformar água em vinho. Já tinha visto Jesus multiplicar pão, multiplicar peixe. Eles já tinham arriscado fazer muitas coisas em nome de Jesus. E eles nunca questionaram Jesus. Nunca questionaram. Mas quando Jesus disse, olha, se uma pessoa errar contra você, se no mesmo dia ela errar 7 vezes contra você, e nas 7 vezes ela vir pedir perdão, você vai ter que perdoar. E aí é nesse momento que os caras falam, ah, não, aí você vai ter que aumentar minha fé, Jesus, para. Porque andar sobre a água, fazer paralítico andar, isso aí eu até consigo, isso aí eu acho que dá para mim. Agora, perdoar quem me ofendeu, ainda mais uma pessoa reincidente, não é a primeira vez, é perdoar e perdoar de novo a mesma pessoa, o mesmo erro. Ah, não, aí você vai ter que me mudar. Aí aumenta a minha fé, porque para mim não dá, não. Para mim não dá. E é aí que Jesus fala, se você tiver fé do tamanico de uma semente de mostarda, você vai poder fazer coisas impossíveis. Então é óbvio que quando Jesus usa o exemplo da amoreira ao mar, é uma figura de linguagem sobre algo impossível. O que Jesus está querendo dizer é que a fé que nós temos que ter não é uma fé para fazer esse tipo de coisa. Não é uma fé para mandar anjo voar para lá, para cá. Não é uma fé para levar bênção financeira. Não é uma fé para fazer essas mirabolantes coisas impossíveis e muitas vezes inúteis. É fé para você conseguir perdoar quem te ofendeu e te ofendeu de novo. Mano, aí é difícil pra caramba. E lá no outro texto, que a gente está lendo os dois ao mesmo tempo, simultaneamente, Jesus, a gente fazendo a ligação desses dois textos, é tão maravilhoso o perdão, é tão impossível, é uma coisa tão de Deus, que aqui nesse texto Jesus conecta isso a uma coisa impossível, né, de uma amoreira sair de um lugar para o outro, que ele fala que é quando há o perdão é que Deus se manifesta. Olha que coisa louca, a gente está falando de algo, entre aspas, simples, né, que é o perdão, mas que na boca de Jesus se torna algo tão impossível e tão maravilhoso que é a própria manifestação do eterno entre nós, o perdão. E agora, talvez a gente entenda que, eu abri no chat aqui, eu vejo como é difícil para nós, né? Ainda bem que não é só para mim. As duas coisas, por exemplo, Eliane disse.
Perdoar, perdoar, pedir perdão, perdoar, 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 pedir perdão, pedir perdão. Tem alguém aqui que fala assim, não, para mim é de boa. Eu perdoo e peço perdão como troco de camiseta. Tem alguém aqui? Ou todos aqui concordam que a gente está diante de um negócio tão mirabolante, tão extraordinário, que agora a gente entende por que é tão difícil, mano. Porque o próprio Jesus comparou isso a algo impossível e comparou também a como se fosse um elo de ligação para a manifestação divina. A gente está diante de algo extraordinário, que é o perdão. O perdão é muito louco. Agora, talvez a gente tenha que pensar um pouco. Deixa eu ver se minha digníssima está perto aqui. Espera um pouquinho, gente. Esqueci de trazer água. Agora eu queria pensar um pouco com vocês sobre perdão. Porque às vezes também a gente está pensando que é perdão algo que nem é perdão. E às vezes você se martiriza, você se culpa por não conseguir perdoar alguém, porque você está achando que você tem que fazer algo. Calma aí, gente, que a blogueirinha quer aparecer um pouco aqui, ó. Olha lá, pronto. Senão eu não consigo dormir em paz, gente. Se eu não aparecer um pouco, fazer uma cena, eu não consigo dormir em paz. Pronto? Ah, você já estava aparecendo lá no quarto, né, mas ele queria aparecer aqui na tela principal, né? O papai vai continuar aqui, tá? Obrigado. Talvez você se culpa por não conseguir perdoar, achando que você tem que fazer certas coisas que nem é o perdão, sabia? Por exemplo, talvez alguém aqui, você está lembrando alguém aqui que te machucou pra caramba, que te enganou intimamente, sabe? Que te traiu, que te feriu, que te machucou fisicamente, sabe? Alguma coisa assim. E aí alguém te disse que você tem que perdoar. Só que o perdoar que te ensinaram é você confiar de novo nessa pessoa. É você reestabelecer uma relação com ela como se nada houvesse acontecido. É você esquecer o que aconteceu, como se você tivesse algum problema mental que fizesse apagar a sua memória. É você colocar essa pessoa novamente na sua vida no mesmo ponto, no mesmo grau de intimidade que ela estava antes do ocorrido. E aí, cara, você fala assim, não, isso eu não consigo. Isso eu não consigo. Ele fala, pô, se eu não consigo fazer isso... Peraí, gente. Caetano, não morde isso. Ô, cara, vem ver aqui. Ó. Ele tá mordendo uma laranja com a casca. E fala, isso eu não consigo fazer. Eu não consigo pegar uma pessoa que me machucou, uma pessoa que me enganou, e colocar ela novamente no mesmo ponto da cronologia ali da minha vida, no mesmo ponto que ela estava. Ela andou casas para trás da minha confiança. Ela andou casas para trás no... Obrigado. Pode, tá ótimo. Ela andou casas para trás, eu não consigo inserir ela novamente. Na verdade, eu não consigo nem olhar na cara dela mais. E aí você pensa, pô, então eu não estou perdoando essa pessoa. E nem, não é isso, tá? Não é isso. Nós temos que pensar um pouco mais sobre perdão para a gente não ficar tentando fazer coisas que seriam desumanas. Algumas pessoas acham que o perdão é esquecer, né? Aí pensa até um texto lá do Antigo Testamento dizendo que Deus pega os nossos erros e joga no mar do esquecimento. Você fala assim, tá vendo? Você tem que esquecer o que te fizeram. Não, você não tem que esquecer. Você não tem Alzheimer. Você não vai esquecer. Você não tem como esquecer alguém que te feriu, que te machucou, que te enganou. Não tem como. Outro diz assim, não, lógico, você não vai esquecer. Você vai lembrar. Só que você não vai mais... Aquilo não vai mais te incomodar. Aquilo não vai mais mexer com você.
aquilo não vai mais te machucar. Quando você lembrar daquilo, aquilo não vai mais te machucar. Peraí, eu vou lembrar de um engano, eu vou lembrar de uma traição, eu vou lembrar de uma agressão, e vou dar risada. Olha, lembra? Lembra aquele dia lá que você me traiu? Que engraçado, hein? Não, não é isso não. O perdão não é isso. O perdão não é esquecer. O perdão não é você não se incomodar com as lembranças. Isso não é perdão. Então, o que seria perdão? O que seria perdão? Bom, o meu palpite de resposta é... O meu palpite de resposta vai por alguns caminhos. O primeiro é que, talvez, quando Jesus diz sobre perdoar 70 vezes 7, inclusive nesse texto que a gente estava lendo aqui, o apóstolo Pedro, em algum momento ali, ele fala assim, Jesus, mas quanto é que a gente tem que perdoar? 7 vezes? O Pedro já pensou assim, quer ver, eu vou estourar, vou jogar a régua lá em cima, e Jesus vai falar assim, caralho, Pedro, 7 vezes? Não, 7 tá bom, mano. Ó, 7, Pedro estourou. E aí Jesus fala, não, 70 vezes 7, né? Se fosse fazer conta, é 490, mas é óbvio que Jesus não está pensando em matemática. É que há uma questão na numerologia ali, que o 7 é perfeição. Então Jesus está pegando a perfeição e multiplicando a perfeição por 10 e está fazendo, tipo assim, mas tem que perdoar todos os dias. Talvez o que Jesus está dizendo para nós aqui é que vai haver situações, vai haver pessoas, vai haver situações que você vai ter que perdoar todo dia. Você vai ter que decidir perdoar pessoas todos os dias. Coisa louca isso, né? Porque todos os dias você vai lembrar. Afinal, você não tem um problema de apagão de memória. Todos os dias que você lembrar, aquilo vai mexer com você, vai te machucar. Afinal, você é um ser humano cheio de sentimentos e emoções. Então, todos os dias você vai ter que decidir perdoar essa pessoa. Continuando aqui, né, no meu palpite de resposta, é pensar também que perdoar, já que não é esquecer, já que não é não se incomodar com a lembrança, perdoar não necessariamente é você colocar a pessoa de novo na sua vida. Eu acredito sim que nós podemos perdoar pessoas e não querer nem olhar mais a cara dessas pessoas. Na minha opinião, isso não é falta de perdão necessariamente. Tem pessoas que podem ter te ferido tão intimamente, né? Pode ter te enganado, pode ter usado a confiança que você depositou nela, e ela te fere tão intimamente, tão que você jamais vai conseguir confiar naquela pessoa novamente. Você não quer mais olhar na cara desse arrombado, como a gente diria por aqui. Não significa que você não consiga perdoar essa pessoa. Você pode perdoar sim essa pessoa, ou, como os crentes gostam de dizer, né, liberar perdão sobre a vida dessa pessoa, mas não querer mais a pessoa na sua vida. Óbvio. Eu te perdoo, mas não confio. Eu te perdoo, mas não apareça na minha frente, senão eu te quebro na porrada. Não, te quebrar na porrada é forçação. Eu te perdoo, mas eu não quero mais me relacionar com você. Isso, gente, não é falta de perdão. Desde que você também não queira o mal para aquela pessoa. Desde que você não queira que aquela pessoa, por exemplo, sofra o que você sofreu na mão dela. Desde que você não queira pagar na mesma moeda. Desde que você não queira agora que... Sabe, isso é o perdão. O perdão é você conseguir viver a sua vida, é seguir em frente. E ele que se dane para lá. Vai viver sua vida, não cola mais na minha, eu te perdoo e vai. Eu acho que o que não pode acontecer é todo dia ficar remoendo aquilo. Aquele desgraçado. Eu queria que aquela facada tivesse pegado no lugar. É esse tipo de coisa, é esse tipo de situação que seria a falta de perdão.
Tem um lance que eu gosto de pensar também, quando Jesus diz aos seus algozes, né? Na verdade, quando Jesus diz ao Pai sobre os seus algozes. E, cara, olha, vamos contextualizar aqui. Jesus foi espancado a noite toda, foi cuspido, foi humilhado, deixaram ele nu na frente das pessoas, colocaram um manto de rei fazendo uma sátira, uma humilhação moral, espancaram, bateram, cuspiram na cara dele, prenderam ele injustamente, sem um julgamento, na calada da noite, crucificaram ele, estão torturando ele. E no exato momento da sua tortura, não foi dias depois, não foi depois de 3 anos de terapia, ali no meio da tortura, Jesus falou: Pai, perdoa-os. Por quê? Porque eles não sabem o que fazem. Então, na fala de Jesus ali, há uma questão, né? Há uma condição. Pai, perdoa. E se ele está pedindo para Deus perdoar, obviamente ele já tinha perdoado. Por quê? Porque eles não sabem o que fazem. Porque tem gente que sabe muito bem o que está fazendo, viu? Tem gente que sabe muito bem o que está fazendo. E não sei se quem sabe exatamente o que está fazendo, tem plena consciência do mal que está causando, não sei se essa pessoa merece o teu perdão. Não estou falando de perdão de Deus, não estou falando de perdão divino, não estou falando de salvo, não estou falando nada disso. Eu estou falando de você olhar no olho dessa pessoa e falar assim: não, eu te perdoo. Não sei, ok? Não sei se nós estamos no patamar de Jesus também. Então é isso, gente. A discussão hoje que eu quero levantar com vocês é sobre perdão. Porque é algo extremamente difícil, e a gente entende por que é tão difícil, né? Jesus disse que é impossível. Pô, Jesus comparou. Sabe qual é a possibilidade da gente perdoar? É você dizer para uma árvore: sai daqui e planta lá. E isso acontecer. Cara, isso é difícil? Não, não é difícil. Isso é impossível. É impossível. Aí Jesus fala que o perdão é a manifestação divina na Terra. Então nós estamos falando de algo sobrenatural. Então realmente é impossível para nós. Quando isso se torna possível, na verdade não foi um possível, foi um milagre. O perdão é um milagre. Um ser humano olhar... Gente, desliga o microfone aí, tá dando eco aqui para mim. O ser humano olhar no olho do outro ser humano que feriu, que enganou e falar: eu te perdoo, e esse outro dizer, um dizer: olha, me perdoe, e o outro diz: eu te perdoo, isso é impossível, isso é um milagre. E talvez seja um dos milagres mais relevantes.